Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre o Bitcoin. Mas antes de falar sobre o Bitcoin, quero falar para vocês que eu ando meio sumido do canal porque estou gravando o curso sobre criptomoedas. Estou na reta final agora e tá me consumindo bastante tempo, então por isso sumi um pouco aqui do canal. Em breve eu vou estar postando mais coisa. Quero postar também sobre operações binárias, outros tipos de mercado também. Não vamos ficar só no de cripto não. E vou mostrar para vocês que a análise gráfica, a análise técnica funciona em qualquer ativo e em qualquer tempo gráfico, tá? Então falando sobre o Bitcoin, você que está desesperado, não sabe se compra mais ou se já vende o que tem, você que comprou na região de topo, assume o prejuízo, não assume, até onde o preço pode cair e tal. Não tem como adivinhar, pessoal, não dá para adivinhar porque depende de vários fatores. Um deles é a economia mundial, né? Até um tempo atrás o mercado de cripto não ia muito em relação à economia mundial, né? Era um mercado que não era tão influenciável, hoje em dia já é. E também em relação ao gráfico, né? Quais são os melhores pontos de compra, os melhores pontos de venda e tal. Então o Bitcoin ele se tornou um ativo muito importante que respeita o cenário econômico mundial também, tá? Então essa queda já era programada, pois houve uma forte tendência de alta, né? Então o Bitcoin ele sobe bastante, depois ele cai, depois ele volta a subir. Esse é um movimento normal de mercado, né? Em qualquer ativo, o ativo nunca só sobe, ele sempre passa por correções. Só que no mercado de criptomoedas nós já sabemos que ele é muito mais volátil do que qualquer outro mercado, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o Bitcoin. Estamos no gráfico mensal, olhando aqui o gráfico mensal a gente vê que a próxima zona de suporte relevante do preço é dentro dos 14 mil dólares, né? O preço no atual momento da gravação desse vídeo aqui está em 19 mil, é uma zona onde ele está numa zona de suporte do preço também. Vou até traçar uma linha aqui nessa região, né? Então vou traçar exatamente aqui no pavio dela, né? No pavio daquela vela no gráfico mensal. E aqui no gráfico mensal nós percebemos que o preço está abaixo tanto da média de 20 quanto da média de 8 períodos, né? Essas duas médias são médias móveis exponenciais. Isso sinaliza para nós aqui uma tendência de baixa, né? Só que não houve pullback ainda, né? Não houve uma correção tão acentuada. A correção aqui está leve, o gráfico está um pouco lateral e ele também está distante da média de 8 e da média de 20 também, né? E nós sabemos que o preço tende a buscar a média móvel, né? Pode ser que esse gráfico lateralize um pouco, tanto para voltar a subir ou quanto para começar a cair. Mas algumas zonas já são determinadas, a gente vai entender elas aqui, ó. Olhando o gráfico diário aqui, o que a gente percebe? Que aqui o gráfico voltou a cair, encontrou uma região de mínima que foi dentro dos 17.600. Vamos considerar um pouquinho aqui 18 mil, vamos arredondar aqui para 18 mil. E essa zona de 18 mil ela acaba se concentrando bastante ordem vendedora também, né? Bastante zona de stop. Vamos entender como que isso funciona. Primeiro vamos ver onde foi a correção do último movimento, né? Se a gente puxa aqui desse início aqui dessa baixa até o pavio, a gente percebe que o preço corrigiu próximo à região dos 61%. Para você que não sabe o que é uma correção usando a ferramenta de retração de Fibonacci, tem vídeo no nosso canal, acesse a nossa playlist técnica aí, que vale muito a pena conferir, tá? Então ele corrigiu próximo aqui a zona dos 61%, né? Corrigiu e voltou a cair. Vamos entender alguns pontos que é importante você saber sobre a ação dos traders, né? Como que pensa os traders, as sardinhas, as baleias, tal, como que eles agem, né? Principalmente as sardinhas, né? Então o que a gente tinha aqui? Uma linha de alta, né? Uma linha de alta sendo respeitada. Só que o que o trader faz, principalmente o trader que quer ter ganhos absurdos, né? Ele costuma deixar uns stop bastante longo, né? Então acaba tornando que esses stops aí fica perigoso até para ele mesmo trabalhar. Então o que a gente percebe aqui? Que dentro dessa correção aqui, ó, o preço veio fazendo topos e fundos ascendentes. Vou estar marcando aqui para você que não consegue enxergar, ó, fundo, 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 fundo e fundo. Ou seja, fundos ascendentes, o preço vindo para cima, e os topos também, né? O topo estava cada vez mais alto em relação ao topo anterior. Até que há o rompimento dessa sequência de topos e fundos ascendentes. O rompimento se dá dentro dessa região aqui, ó. Só qual que é o problema? Quando rompe aqui, ó, rompe com bastante força. Esse é o candle que é o pivô de baixa, né? Por que é o pivô de baixa? É o candle que rompe esse padrão anterior. Se antes ele estava fazendo topos e fundos ascendentes, agora ele pegou e deixou o quê? Um fundo mais baixo do que o fundo anterior.
quebrou essa sequência de topos e fundos ascendentes. Esse cara foi o pivô de baixa. Se a gente puxa e vê só a correção desse pivô aqui, ó, a gente percebe o quê? Que corrigiu, ó, próximo à região dos 50% e o preço entra novamente numa tendência de baixa. Qual que é o problema aqui, pessoal? O trader que não fechou a posição, aquele cara que fala assim, eu invisto de longo prazo, né? Mas aí ele acaba se assustando quando o preço começa a cair, ele vai começar a querer vender em pontos aleatórios, né? Pontos onde não era para ele vender. Então vamos marcar mais uma zona interessante aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, vamos utilizar a ferramenta do retângulo aqui, ó. Vamos marcar toda essa zona. Essa zona aqui, ó, é uma zona de compra, né? Era uma zona que se concentrava bastante compra, pois era o fundo anterior. Só que tem que tomar cuidado em relação a outros detalhes, né? Olha esse pivô de baixo, olha o tamanho do volume que é feito aqui, ó. Esse volume aqui, ó, ele sinaliza que tem bastante força quando o preço vai abaixo, ó. Olha esse outro candle aqui, ó, o novo pivô para baixa, né? A continuação da baixa. Olha o tamanho do volume dele aqui. E olha esse candle novamente, olha o tamanho do volume. Ou seja, cada vez que o preço está indo abaixo, tá tendo mais força na venda, né? Ou seja, entra mais volume. Cada vez que o preço vai para baixo, o volume aumenta, né? Isso sinaliza uma zona de perigo, porque essa zona aqui, que era para ser uma zona de compradores, acaba se tornando uma zona de stop, principalmente se o preço chegar aqui dentro da região dos 17.500. Por quê? Tem muito stop concentrado aqui abaixo desses 17.500, principalmente do pessoal que está entrando agora, né? O pessoal que está entrando agora, ele está aceitando perder, ó, vamos pôr a galera que entrou dentro dessa zona aqui, ó. O cara foi lá, traçou, aprendeu sobre suporte e resistência, não soube interpretar bem o suporte, entrou ali. Você acha que ele deixou o stop dele aonde? Aqui abaixo, ó, olha só o stop onde vai estar, e vai ser um belo de um stop também, ó, até um pouco alongado, ó, de mais de 15%. Só que se o preço chegar nessa zona de stop e pegar toda essa ordem de stop, ele tem que começar a executar as ordens de mercado. Ou seja, quando começar a executar essas ordens de mercado, aí vão executar, por exemplo, aqui, ó, o 17.700, 17.600, 500, 400, aí vai entrar na casa dos 16, é capaz dele já romper essa zona aqui e já vir buscar esses 14 mil. E na hora que ele buscar esses 14 mil já de cara, porque ele é o próximo suporte relativo aqui no gráfico, né, o próximo suporte com um grau de importância alto, é capaz ele buscar esse suporte aqui, ó, e o preço já fazer isso, ó, já chegar lá e voltar aqui acima já, ó. Ou seja, eu não compraria dentro dessa zona. Por quê? Né? Detalhe, tá, pessoal? Não é indicação de compra e nem de venda, tá? É interpretação dos movimentos do gráfico. Eu prefiro aguardar a formação de um martelo na região de fundo. O que esse martelo vai representar para mim, né? Eu vou deixar até um pouco maior aqui, ó. Vai representar o quê? Que o preço foi lá numa zona lá abaixo, lá. Houve força compradora empurrar esse preço acima. Eu entraria na formação de um martelo, mas quando o preço rompesse essa zona de máxima aqui do martelo, né? Ou seja, quando ele começasse a fazer esse movimento contrário, e colocaria meu stop abaixo daqui, né? Eu considero o pavio, então eu colocaria o stop abaixo do pavio. Isso se o pavio não for muito gigante, né? Se o preço não for visitar lá 15, 20%. Aí eu consideraria por um stop um pouquinho abaixo aqui da zona de fechamento. Então é preciso tomar cuidado, aguardar os movimentos e aguardar a confirmação para você não tomar um loss à toa. Essa zona aqui entre os 19 até os 17 mil é uma zona onde tinha força compradora, porém é uma zona onde se concentrou bastante stop do pessoal. Ou seja, se romper aquela zona ali já vai lá embaixo e depois o preço volta.